E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre variáveis de ambiente. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí e ativa as notificações para ficar por dentro aí de todos os lançamentos que a gente faz por aqui. E já deixa seu like também, é super importante para nós, então é só clicar aí no joinha, vai estar nos ajudando bastante. Deixei na descrição desse vídeo também, no primeiro link, cursos que eu indico. Vocês me pedem muito, então coloquei ali uma lista de cursos e materiais para vocês estudarem que eu indico. Então clica aí no primeiro link da descrição e vai ter uma lista para vocês, beleza? Bora lá então. Variáveis de ambiente, gente. Vamos começar aqui bem do básico. Quero que seja uma explicação um pouco mais dinâmica, não tão técnica, mas vamos partir aqui primeiro para entender o que é uma variável. Eu acredito que isso vocês já devam saber, né? Então, para quem aí já programa, não tem mistério algum no que é uma variável. Então, deixa eu até abrir aqui o meu terminal rapidinho. No shell do Python, se você quer declarar uma variável, por exemplo, o nome, vai receber aqui João. E se você mostrar aqui a variável nome, o valor dela é João. Mistério algum nisso, né? Você dá um nome para uma variável e atribui um valor a ela. E é isso. Você tem no seu código lá diversas variáveis. Conforme você vai aprimorando seu código, você vai ter N número de variáveis lá. Agora, gente, variáveis de ambiente. Eu fiz aqui um post recentemente no nosso Instagram tentando explicar um pouco, né, o conceito disso. Então, o que são as variáveis de ambiente? Eu escrevi aqui que variáveis de ambiente nada mais são do que variáveis que você salva, né, ou configura no seu sistema operacional, ou seja, no ambiente que a sua aplicação está rodando. Então, é desacoplado do seu código essa variável. Essa variável não fica lá no seu script, por exemplo, o nome recebe João. Ela vai ficar salva no seu sistema operacional, nas variáveis de ambiente do seu sistema operacional, uma variável chamada nome, onde o valor dela é João, e dentro do seu código você consegue importar do seu computador a variável lá para dentro e o valor não fica explícito no código. Eu já vou explicar um pouco melhor na prática, a gente vai fazer exemplos aqui, mas em resumo, gente, o nome variáveis de ambiente já resume tudo. Não é? É um nome que, para quem não está habituado com termos aí de TI, pô, mas que variáveis de ambiente, mas que bicho é esse, né? Nada mais é do que uma variável que você salva no ambiente onde seu código vai rodar. Seja ele o seu computador local, seja ele um container, seja ele um servidor em qualquer cloud aí, um servidor na sua empresa, enfim, em algum sistema operacional ou container que seu script ou seu código aí vai rodar. Deixei um exemplo aqui também no post de como você seta, né, como você salva esses valores no seu sistema operacional. No Linux, você usa export, o nome da variável recebe o valor, então chave valor, com export. No Windows, você abre o seu CMD, seu prompt de comando, e você dá um set, espaço o nome da sua variável, espaço o valor dessa variável que você quer. E você já tem salvo no seu sistema operacional a sua variável de ambiente com o valor dela. A gente já vai ver na prática, tá, gente? Ainda coloquei alguns exemplos aqui, mas não vale citar porque a gente vai fazer exemplos aqui bem melhores. Então, eu já aqui criei um script pra gente de exemplo. Tá vazio, tá? Esse script é um arquivo aqui main.py, é o seu script.py, que a gente vai usar ele como exemplo. Antes disso, tem um modelinho que eu queria mostrar para vocês, só para ilustrar um pouco melhor. Imaginem o seguinte, tá? Esse quadrado grandão aqui de fora, esse quadradão aqui grande, ele é o seu ambiente, que pode ser o seu PC, o seu computador aí, o seu notebook, ou algum container qualquer, Docker, ou seja lá qual for, e etc, né? Qualquer ambiente que o seu script vai rodar. Esse quadradinho menor de dentro, sim, é o seu script.py, o seu arquivo com o seu código Python, por exemplo, né? Como, né, a gente geralmente fala de Python aqui, eu coloquei aqui o exemplo de Python, script.py.
Mas variáveis de ambiente se aplicam em todas as linguagens, tá? Eu só estou usando o Python aqui como exemplo. Então você vai ter o seu computador, o seu script em alguma pasta sua que você escreveu, e dentro do script você vai ter lá sua variável 1 recebe 1, 2, 3, sua variável 2 tem o valor 4, 5, 6. Esse aqui é a forma padrão sem usar, né, variáveis de ambiente. Você não está usando aqui variáveis de ambiente no seu código. Agora, como ficaria essas duas variáveis usando variáveis de ambiente? Ficaria mais ou menos dessa forma e a gente vai fazer um comparativo. O quadrado grande aqui é o seu ambiente, PC, container, etc., o seu computador. E o quadradinho pequeno, o seu script.py, seu script em Python. A variável 1, dentro do meu script, ela vai receber env.get o valor da variável 1. E a variável 2, env.get o valor da variável 2. Mas como assim, né? Reparem que aqui no meu ambiente, no meu computador, onde está o meu script, eu salvei variável 1 recebe 1, 2, 3, variável 2 o valor de 4, 5, 6. Então, o valor dessas duas variáveis, o valor que contém ela, não está no meu código explícito ali aparecendo para todo mundo que tiver o script ver. Ela está no meu ambiente onde esse script vai rodar. E se eu enviar esse script para outra pessoa e etc., eu não vou expor os valores das minhas variáveis. E dentro do meu código eu preciso usar uma função nativa do Python que eu já vou mostrar para vocês. É um pouquinho diferente disso aqui, mas é bem parecido. E é uma função onde você busca do seu computador, o Python consegue buscar no seu computador o valor das variáveis que você tem salva no seu ambiente e ele utiliza aqui no código. Então, gente, isso aqui traz muita segurança. Você vai subir o seu código lá para o GitHub, por exemplo. Você fez um projetinho aí pessoal e você subiu o código para o GitHub lá, o seu script.python no GitHub. Digamos que esse seu projetinho ele acesse um banco de dados ou acesse uma API que precisa de credenciais, de usuário e senha. Você vai colocar usuário e senha nas variáveis do seu script? Vai subir para o GitHub para todo mundo ver? Não, né? Você vai provavelmente usar variáveis de ambiente e lá no GitHub, por exemplo, ou seja lá qual repositório, para quem você compartilhar esse código, não vai enxergar aí suas credenciais, sua senha, sua URLs, sua API, seu acesso ao banco de dados. Então, isso traz segurança, né? Para você compartilhar aí seu código. Vamos, por exemplo, prático agora aqui. Eu criei aqui um arquivo chamado api.py que tem uma função de login. É, é uma função bem simples, tá, gente? É só para a gente usar de exemplo. Onde eu passo usuário e senha para essa função. Se o usuário for PyCodeBR e a senha for 1, 2, 3, 4, o login é correto. Qualquer coisa diferente disso, o login é incorreto e você foi desconectado da API. Então, é a nossa API fake aqui, tá? É só pra gente usar de exemplo. E aqui no nosso arquivo main.py, aqui sim nós vamos trabalhar com as variáveis de ambiente. Então eu posso aqui dar um import na nossa API, que é a nossa API fake que está nesse arquivo aqui. E digamos, gente, que eu quero fazer login nessa API. Então, eu vou fazer api.login, que é a minha função. É a minha função que está aqui. E vou passar um usuário e uma senha. Eu vou declarar duas variáveis aqui, tá? O usuário vai receber PyCodeBR e a variável senha vai receber o valor 1, 2, 3, 4. Se eu fizer aqui api.login e passar essas duas variáveis, usuário e senha, para ela, e eu mostrar o resultado disso aqui para vocês, tá? Vamos rodar esse script aqui. Login correto. Você está logado. Por quê, né? Porque aqui na nossa API, se o usuário for PyCodeBR e a senha for 1, 2, 3, 4, é o login correto. Você está logado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um usuário PyCodeBR e a senha 1, 2, 3, 4. Então, tá ok. Eu chamei a função e fiquei logado na API. Qualquer coisa diferente disso, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5,
e eu rodar isso aqui agora, login incorreto. Você foi desconectado, porque a senha já não bateu. Se o usuário tiver diferente, não vai bater também, enfim. Só um exemplo. Mas aí, digamos que isso aqui é uma API real e tal, e no seu código lá, você tem o seu usuário e senha de uma API restrita, uma API fechada, exposta aqui, escrita no seu código. E você compartilha esse código com alguém, você manda para o GitHub, alguém acessa, enfim. Não é nada seguro deixar isso aqui exposto no código. Como que faríamos então? Com variáveis de ambiente, para deixar esse código aqui mais seguro. Uh, lembram que no exemplo aqui que eu trouxe para vocês, existe... aqui a gente está no Linux, tá? Você usa o comando export para setar uma variável, e no Windows é set. Então aqui nós vamos usar o export. Eu estou aqui no meu shell, tá? Do meu Linux, do meu computador local. Poderia ser aqui pelo terminal também, mas como o VS Code tem um terminal integrado nele, né? É o mesmo terminal. O terminal do Linux é o mesmo que está aqui pra gente. É só por praticidade que eu vou fazer aqui para vocês, direto no terminal do VS Code para ficar mais prático. Eu vou usar aqui export e vou criar uma variável no meu ambiente, que eu vou chamar de usuário underline API, que vai receber o valor de PyCodeBR, que é o nosso usuário. Então já criei aqui a variável de ambiente usuário API. E para ler ela no seu ambiente, né, através do shell aqui, no Linux você pode dar um echo $, o nome da sua variável usuário API. E você vai ver que ela está com o valor de PyCodeBR, que é o nosso usuário. Vou criar agora uma variável no meu ambiente chamado senha API, que vai ser 1234, que é a nossa senha. Da mesma forma, se eu visualizar ela aqui, né, esse echo é como se fosse um print, tá, do shell do Linux. Opa. Aí, ó, echo senha API 1234. Nesse momento, quando eu der export usuário API o valor, export senha API o valor, eu já tenho agora configurado no meu ambiente local o nosso usuário e a nossa senha. E aí eu já posso fazer o trabalho aqui de tirar do nosso código esse usuário e senha aqui explícitos, né? Mostrando para todo mundo aí o nosso usuário e senha. Como é que eu faço isso? Usando o módulo nativo do Python OS, que é de Operation System, que é sistema operacional. É o módulo que controla sistemas operacionais do Python, que ele traz nativamente. O Python tem nativo isso aqui, esse módulo OS. Tem várias funções dentro desse módulo para você interagir com o seu sistema operacional. E a função que a gente vai utilizar aqui para capturar o valor das nossas variáveis de ambiente vai ser os.environ, que é de ambiente, né? .get e o nome da nossa variável de ambiente, usuário API, e a mesma coisa para nossa senha. Já vou explicar um pouco melhor para vocês aqui. Só que aí aqui é senha API. Então o que eu estou dizendo aqui? Que a minha variável usuário no meu código, ao invés de receber uma string com o meu usuário direto aqui, né, hard-coded como eles chamam, eu estou buscando lá do meu sistema operacional, OS, né? Eu digo, sistema operacional, busque para mim do ambiente, environ, é ambiente, tá? .get. Então eu estou dizendo aqui, sistema operacional, .ambiente, .get, .buscar, o valor da minha variável usuário API e o valor da minha variável senha API. O retorno disso aqui vai ser atribuído à nossa variável. E o usuário e senha que estão no nosso ambiente vão vir aqui para dentro do nosso código. Eu vou rodar isso aqui e vocês vão ver que ela retornou o login correto. Você está logado. Porque se eu der um print aqui no nosso usuário e um print na nossa senha, que a gente capturou do nosso ambiente, do nosso sistema operacional, vocês vão ver que é PyCodeBR 1234, que são as variáveis que eu setei aqui no nosso terminal
com o export. Agora, se eu mudar essas variáveis, por exemplo, export, a senha API vai receber 1, 2, 3, 4, 5. Então eu estou reescrevendo o valor da minha variável no meu ambiente local. Eu nem mudei meu código aqui e ele estava funcionando, né? Eu rodei agora há pouco e ele deu o login correto. Eu não mudei nada no meu código, né? Meu código é o mesmo, código estático. Eu só mudei a variável de ambiente no meu computador local, onde o meu script está rodando. Quando eu rodar isso aqui agora, ele vai dizer que o login está incorreto. Você foi desconectado. Porque agora a nossa senha está salva no nosso ambiente. Não é mais 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa se eu voltar aqui para 1, 2, 3, 4 e rodar esse script, agora vai fazer o login correto porque eu troquei de novo para a senha certa. Então, gente, é super simples, tá? É basicamente você tirar dados sensíveis que estão no seu script, no seu código, e passar para o seu ambiente, onde o script roda. Seja ele seu computador local, seja ele seu container, seja ele seu servidor aí, em algum lugar onde você está rodando seu código, você salva dados sensíveis no ambiente e não deixa hard-coded aí no seu código, tá? Fica a dica aí. Isso traz segurança e também tem pessoas que usam, por exemplo, variáveis de ambiente para identificar em qual ambiente o código está rodando. Se está rodando em ambiente de desenvolvimento ou se está rodando no ambiente de produção. Então, digamos que a sua API, né, tem uma função, vamos escrever uma função aqui, envia e-mail log, e eu vou retornar aqui só um textinho, e-mail com log enviado. Digamos, aqui está só uma string, mas digamos que esse envia e-mail log ele é uma função da sua aplicação que pega um log da sua API e envia um e-mail para o desenvolvedor, envia um e-mail para o programador com aquele seu log lá da sua aplicação. Mas você não quer que esse log, que esse e-mail seja enviado quando a sua API estiver rodando em produção, em ambiente de produção, né, liberado para o usuário final. Você quer que essa função seja disparada na sua API somente em ambiente de desenvolvimento. E como que eu posso fazer isso com variável de ambiente? Nesse cenário aqui, digamos que você tenha um servidor de desenvolvimento, que é uma máquina, é um computador, pode ser na AWS, ou seja lá onde for, e você tem outro servidor, outro computador, outra máquina, que é de produção, onde roda o código real mesmo disponível, o código correto. Como que você diferencia esses dois computadores para o seu código entender que agora eu estou rodando em ambiente de desenvolvimento, agora eu estou rodando em ambiente de produção? Muita gente utiliza variáveis de ambiente salvos nesses computadores, nesses servidores, para diferenciar ambiente de desenvolvimento de ambiente de produção. Então, digamos que no seu servidor, lá no seu computador, você tem uma variável. Vamos criar aqui uma variável de ambiente no seu computador, chamada ambiente. E o valor dela, digamos que o seu servidor de desenvolvimento vai ser dev. Né? Salvei aqui uma variável chamada ambiente. E o valor dela é dev. E agora eu posso importar aqui. Ambiente vai receber os.environ.get ambiente, que é o nome da variável que a gente salvou aqui no nosso servidor, né? Imaginem que meu computador local aqui é o nosso servidor de desenvolvimento. Agora eu já tenho esse valor aqui dev capturado aqui na minha variável de ambiente. E aí o que eu quero fazer? Eu quero disparar e-mails de logs para os desenvolvedores somente se eu estiver rodando no servidor de desenvolvimento. E eu posso fazer aqui se ambiente igual a dev. Aí sim eu dou um API.envia e-mail de log. Eu vou dar um print nisso aqui só para vocês verem o resultado, né,
o retorno aqui da nossa API, da nossa função, da nossa API fake, né? Na verdade, essa API não existe, é só para a gente aqui usar como exemplo. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou capturando a variável ambiente, com o nome de ambiente, que está salvo aqui no meu servidor, na minha máquina local. E eu estou verificando aqui no meio do meu código se ambiente for dev, ou seja, se esse código estiver rodando lá no meu servidor de desenvolvimento, eu envio um e-mail de log para o desenvolvedor. Se ele estiver rodando no meu ambiente de produção, onde essa variável aqui, ambiente, tem um valor diferente de dev, ele não vai enviar e-mail. Então, primeiro vamos testar aqui e imaginar que esse código está rodando no servidor de desenvolvimento. Aí. Se eu rodar esse código, ele fez o login correto, você está logado, né, que é o login na nossa API, e logo na sequência a nossa API enviou o e-mail com o log. Então, o e-mail com o log enviado. Agora nós vamos rodar esse mesmo script e não vamos alterar nada nele. Nós vamos rodar o mesmo código no servidor de produção. E como que a gente faz essa diferença? Imaginem que meu computador agora é o servidor de produção. Então vamos trocar aqui para prod. Ambiente vai receber o valor prod agora. Antes o valor era dev. Agora o valor dessa variável de ambiente vai ser prod. Então se eu rodar o mesmo código agora, só que no servidor de prod, ele fez login, né? Login correto. Mas não tem nada aqui de e-mail, de log. Eu não enviei e-mail para ninguém. Porque eu só quero que envie e-mail. Como o if está aqui, né? Ambiente for dev. E nesse caso aqui, o nosso ambiente está sendo prod, né? Ele está capturando aqui do nosso ambiente o valor prod. Então ele sabe, o nosso código sabe que ele está rodando em produção e não em dev. Então é outro uso aí das variáveis de ambiente, o pessoal usa muito. Tem outras formas, né, de identificar que até são melhores, mas muita gente usa dessa forma. Então em cada servidor, em cada computador que você rodar o mesmo script, os valores podem alternar, né? Você pode marcar um servidor com alguma coisa que é diferente da outra e o seu código toma comportamentos diferentes conforme o servidor e conforme o ambiente que ele está rodando ou conforme aí o container que ele está rodando. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Eu espero que vocês apliquem aí esses conhecimentos de variáveis de ambiente no código de vocês. Espero que vocês façam uma refatoração aí. Se vocês têm alguma URL, alguma senha salva ou dados sensíveis nos seus projetos aí, nos seus scripts, já migrem esses valores para ambiente, para variáveis de ambiente e comecem a usar aí da forma correta, beleza? Por esse vídeo era isso. Obrigado, até a próxima e fui!